Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, que pretende ser expositivo das Escrituras. Não só pretende ser, como é, né? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, diz assim, palavras do Senhor Jesus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, que nos leva, ó Senhor amado, para além, ó Deus, daquilo que os nossos olhos veem, os nossos sentidos experimentam, mas nos leva, ó Senhor amado, para dentro dos teus olhos, para ver como tu vês as coisas, ó Senhor amado, e assim, ó Pai, compreendermos um pouco mais de quem tu és, do que tu esperas de nós e quem somos nós aos teus olhos. É o que nós te pedimos então, ó Pai, que tu nos abençoes pela tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Ao longo de toda a história da humanidade, o que todo ser humano, não vamos nem falar da história da humanidade, vamos falar da história de todo ser humano. Ao longo da história de todo ser humano, né, cada um de nós experimenta, ao longo do período da nossa vida, vários momentos de luta e dificuldades. Mas a luta e a dificuldade, ou as lutas e as dificuldades não devem ser, vamos dizer assim, somente elas, a causa dos nossos passos em direção a Deus. Nós devemos caminhar em direção a Deus em todos os momentos. Né? O certo não é remediar, mas é prevenir. Não é? O certo é viver uma vida de comunhão e não apenas reagir espiritualmente na hora da necessidade, na hora da dificuldade. E dentre as armas espirituais que nós podemos usar, né, que nos foram disponibilizadas, que são ensinadas pela palavra de Deus, uma delas é o jejum. E o jejum, obviamente, também não deve ser ele apenas motivado pelas nossas lutas imediatas, muito embora também não seja problema nenhum, né, que o seja, que em um momento de luta a gente se esforce nesse sentido, mas deve ser motivado pela nossa intenção e o nosso desejo de nos aproximarmos do Senhor. Quando Jesus ensina sobre o jejum aqui nesse breve momento, embora ele não faça apenas nesse momento da palavra de Deus, apenas nesse capítulo, ou apenas nesses versículos aqui, mas ele tem outras intervenções e outras explicações, né, que são dadas mediante questionamentos que vão surgindo. Quando ele fala sobre isso aqui, a primeira coisa que ele destaca é, mais uma vez, o caráter privado da nossa devoção. Não é? Ele diz, olha, quando vocês jejuarem, não se mostrem contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Mais uma vez ele aborda aqui aquela questão, né, dessa veracidade ou da originalidade, de fato, da nossa fé. O que é o que está nos motivando? Quais são as nossas motivações reais? Porque as nossas motivações são basicamente o que interessa a Deus. Deus olha dentro do coração do homem antes que as palavras sejam expressas, antes que os gestos declarem qualquer coisa sobre nós ou sobre o que estamos fazendo, o Senhor já os conhece dentro do nosso coração. E o que ele fala sobre o jejum
é também dentro desse tocante, que o jejum não deve ser feito de modo algum como uma coisa que é feita diante dos homens ou para angariar simpatia ou boa fama, uma fama de espiritual entre os demais. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, o jejum é imprescindível para a nossa vida espiritual. Nós temos, ou eu vejo, na maior parte das pessoas, pouco hábito em relação a isso. É óbvio que é uma coisa difícil da gente detectar, porque por essa razão de não devermos falar ou comentar quando estamos jejuando, muitas vezes isso fica muito mais no segredo ou na vida secreta espiritual de cada um de nós. Mas, se nós formos perguntar na prática, nós vamos descobrir, não foi perguntar para cada um, nós vamos descobrir que, na verdade, é uma prática muito pouco usual entre as pessoas, e ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Se, por um lado, nós devemos ocultá-la, de certo modo, né, para não, digamos assim, para nos policiar de não estarmos querendo receber aí qualquer dividendo, né, em termos de fama espiritual ou coisa parecida, por outro lado, nós devemos praticá-la sem medo que os outros percebam. Nós não devemos evidenciar, mas nós devemos praticá-la e ensiná-la sem medo de admitir que ela é uma prática na nossa vida quando nós o fazemos, né? Eu não devo ter medo nenhum de dizer, eu jejuo, ou eu... Não, é uma coisa que deve se fazer. Não é segredo nesse sentido, é segredo, ou melhor dizendo, é algo que deve ser tratado com discrição, para que nós estejamos de fato fazendo alguma coisa, ou provando para nós mesmos que estamos fazendo de fato, não porque os homens nos olham, porque as pessoas nos olham, mas porque estamos diante de Deus e almejamos estar mais próximos de Deus. O jejum não é. O que jejum não é? O jejum não é, então, vamos dizer assim, uma peça de propaganda religiosa. Eu não faço isso para aparecer diante dos irmãos. O jejum não é também um sacrifício. Não é também um sacrifício no sentido de substituir ou de arrancar de Deus qualquer coisa. O jejum não torce o braço de Deus. O jejum é uma peça, é algo que nós fazemos para consagração ao Senhor. Se for comparar qualquer tipo de sacrifício, então que seja comparado ao sacrifício de louvor, ou seja, aquela oferta voluntária que é feita ao Senhor, aquela oferta de ação de graças, aquela oferta que nós fazemos a Deus, não com o propósito de torcer o braço do Senhor e assim conseguir dele qualquer coisa, porque ninguém pode, né, contra o braço forte do Senhor, não com o propósito jamais de substituir o sacrifício de Cristo, ou seja, de exercer alguma autopunição de tal modo que expiemos pecados, não dessa forma, mas ele é um ato consagratório. Sim, é um ato de entrega, sim, é um ato de abrir mão, sim, é um ato de autonegação em favor da causa espiritual. Eu nego a mim mesmo o que me é natural e de direito possuir ou obter ou praticar ou comer ou o que quer que seja, com o propósito de, fazendo isso, externar o valor, que a comunhão espiritual com Deus tem para mim, sendo ela muito mais importante do que essas coisas transitórias. Eu gosto também de comparar um pouquinho com aquela questão do presente, não é? Nós todos estamos acostumados a dar presentes em determinadas ocasiões às pessoas, não é? E o que é o presente? Você tira algo que é seu, não é? O que é presentear alguém? Geralmente é isso, é tirar algo que é seu, ou seja, um recurso que você tem o direito, né, é seu, você tem o direito de usar consigo, com você mesmo, você então agora abre mão desse recurso, que é seu por direito, para então dar a outra pessoa. Né? É um gesto altruísta, né? Tirar de si, negar a si mesmo em favor de outro. Portanto, é aceito como o quê? Como um gesto. Quando você recebe um presente, você fica contente, né? Porque não pelo valor do presente, mas ou não deveria, mas em primeiro lugar, né? pela manifestação do carinho e da atenção daquela pessoa em ter se preocupado contigo previamente e ter trazido algo que lhe custou, né? Custou algum grau do seu esforço para presentear você. Então, da mesma forma, também o jejum funciona dessa forma. Ele é uma declaração do apreço, né, do valor que Deus tem para nós, uma declaração mínima, obviamente, simbólica, do valor que Deus tem
para nós, que as coisas de Deus, que a comunhão com Deus tem para nós. Não é um ato sacrificial ou de compra de qualquer favor de Deus, mas é um ato de aproximação, de revelação de um coração que ama ao ponto de abrir mão de uma parcela, né, daquilo que lhe é de direito em favor do outro. Portanto, não vale aqui dizer: Senhor, eu vou jejuar de pecado, eu não vou cometer pecado nenhum, porque isso aí é alguma coisa que não lhe é de direito cometer, né? Você já está devendo, não pode cometer pecado, nós não temos que cometer pecado, não podemos e não devemos, então, portanto, não podemos jejuar de pecados, né? Quando eu me abstenho de pecados, eu não faço mais do que a minha obrigação, mas quando eu me abstenho de um alimento, né, eu estou abrindo mão de algo que Deus me deu. Quando eu me abstenho de alguma outra prática que me seria lícita, então eu estou abrindo mão, né, como uma demonstração do apreço que o Senhor me tem. Então, coisas pelas quais, ou a maneira como nós não devemos jejuar, não devemos fazer do jejum, né, uma propaganda. Não devemos fazer do jejum um ato de compra ou imaginar que por causa disso torcemos o braço de Deus. Também não devemos fazer do jejum alguma coisa que não expresse renúncia pessoal. Dá uma olhadinha então, por favor, lá em Isaías capítulo 58, que nós temos uma queixa profética aqui, que expressa alguns problemas com o jejum, né? O jejum, o tipo de jejum que Deus reprova. Capítulo 58, versículo 3 em diante. Isaías 58, versículo 3 em diante. Vamos ler do versículo 2, né? Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, ou seja, fazendo dessa forma, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que ele está falando aqui, basicamente? Ele está falando que o jejum não é meramente uma performance ritual. Ele está dizendo: olha, não adianta você se curvar como junco. O junco é vamos dizer assim, uma espécie de um capim, né? Qualquer vento ele se dobra, né? Era um capim, vamos dizer, que fica mais nas águas, nos lugares alagadiços. Seria meio parecido aqui com algumas formas que nós temos aqui no Brasil, né, que são compridinhos, mas qualquer vento faz eles dobrarem e se curvarem. Ele não está falando disso, de se dobrar como junco, não está falando de performance ou de qualquer atitude física. O que ele fala sobre o jejum é que o jejum, a gente não deve, no período de jejum, a gente não deve estar cuidando dos nossos próprios interesses meramente, né? A gente não deve simplesmente fazer esse jejum de modo performático, mas ele tem que ser uma atitude interior. Primeiramente, uma atitude de humildade perante a Deus, de consagração, de dedicação, de oração. Então, a gente deve separar tempo para o nosso jejum. Quando você vai jejuar, né, tudo bem, às vezes você pode alegar: puxa, mas eu estou tão ocupado e eu queria fazer isso. Mas a maneira correta de se fazer
é você separar um tempo de consagração. Não adianta você simplesmente passar fome e cuidar dos seus afazeres na rua, né? Isso não difere de qualquer outra dieta que você faça, porque o que se espera de nós, o que se espera de nós é que nós não só passemos fome em jejum, vamos dizer assim, não só nos abstenhamos, mas nos concentremos em buscar a presença de Deus e em corrigir os nossos maus caminhos. Nos concentremos em fazer a vontade de Deus e nos esforçar para que aquele dia seja um dia especial de dedicação à vontade de Deus. Então não são meramente gestos, é uma atitude interior. Aqui ele fala, que o que agrada ao Senhor é que você solte as ligaduras da impiedade, que você desfaça as ataduras da servidão, que você deixe livres os oprimidos, que você despedace todo o jugo, que você faça essas coisas, que você se aproxime mais daquilo que é a vontade de Deus. Você não, nós, porque eu também tenho que estar incluído em tudo isso, que nós façamos dessa forma e não meramente um gesto, um ritual. Tá? Então, às vezes a pessoa comete esse erro, diz, olha, eu não vou tomar meu café da manhã, ou eu não vou almoçar, faz algum tipo de jejum nesse sentido, mas o jejum se resume apenas àquela abstinência, e não a um ato de consagração, a um período consagratório. O nosso jejum, o jejum que nós devemos fazer ao Senhor, ele deve incluir as práticas devocionais, a oração, o louvor a Deus, a meditação, a leitura da palavra de Deus também. E se você não tem um tempo hábil, um tempo totalmente livre para isso, você deve ao menos procurar rechear esse tempo com mais disso. Mas é bom, na verdade, que o jejum seja de fato mais do que o ato de abstinência, mas seja um ato consagratório a Deus. Amém? Então, quando Jesus diz aqui sobre isso, sobre essas coisas, e nós estamos aqui complementando aqui com o que a palavra de Deus fala lá em Isaías também, sobre o comportamento interior, ele está falando que o jejum é uma atitude interiorizada e não ritualizada, que a gente deve interiorizar esse ato do jejum e não torná-lo ritual, ou seja, exteriorizado para ser visto lá de fora. Então ele diz assim, olha, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Por quê? Porque os judeus tinham o hábito de fazer jejuns do tempo de Jesus, Eles tinham o hábito de fazer jejuns regulares. Naquele dia eles ficavam contristados, ficavam com aquela cara mesmo de quem estava fazendo jejum, ou seja, a cara do sujeito. Quando ele saía de casa, alguém já dizia para ele, fulano hoje está de jejum, porque ele vinha e dava toda a aparência de sofrimento, de contristamento, enfim, contristamento, nem sei, de estar contristado, vamos colocar dessa forma, fica melhor, de estar contristado, de estar entristecido perante as pessoas. Mas Jesus diz diferente, ele diz, olha, nada, toma banho, lava o rosto, unge a cabeça, ou seja, quando a pessoa ungia a cabeça, eles tinham uns hábitos estranhos para nós. Hoje em dia eles passavam óleo na cabeça, e aquilo era bonito, era legal, era algo assim que mostrava que a pessoa estava bem asseada, bem limpinha. Deus me livre, você andar por aí com o cabelo emplastado de óleo, mas era o chique da época. Então eles faziam assim, obviamente para... Jesus diz assim, olha, não faz isso, faça, demonstre alegria, demonstre que está num bom dia, não faz as pessoas sentirem pena de você ou coisa parecida, esconde isso, porque esse é um assunto entre você e Deus. Jejum é uma atitude interior e não um rito a ser visto pelos demais, tá bom? Então, ele fala assim, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos pular um pouquinho isso aqui, vamos voltar à classificação de alguns tipos de jejum. O jejum ele pode ser, geralmente o mais comum, que as pessoas façam jejum de alimentos, não é isso? Esse jejum de alimentos pode ser de sólidos e líquidos. Quando você pensa em algum jejum desse tipo, ele não pode ser, obviamente, com uma duração muito grande, exceto o milagre de Deus, mas a gente não deve contar com isso, a gente tem que fazer aquilo que está dentro do nosso alcance. Jejuar de alimentos é recomendável. Não, jejuar de água não é uma coisa muito boa, ainda mais num país quente como o nosso, por causa das dificuldades do corpo humano.
mas jejuar de alimentos é algo bom. Pode ser parcial, ou seja, uma parte do dia, como pode ser pelo dia inteiro. Mas também existem outras modalidades. Por exemplo, lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 3, ele fala que ele não comeu durante vários dias manjares desejáveis. Algumas pessoas têm problemas metabólicos, como diabetes, por exemplo. A pessoa, digamos assim, não pode se privar de alimento por muito tempo. Mas, por exemplo, um jejum de manjares desejáveis é algo que a pessoa pode fazer, ou seja, ela exclui da sua alimentação aquelas coisas que lhe são desejáveis, e ela vai se alimentar daquilo que lhe nutre, mas que eventualmente não lhe atrai. Jejuns de manjares desejáveis, às vezes são um pouquinho mais prolongados justamente por causa disso. A pessoa pode, eu não vou comer doce, bom, para os diabéticos seria muito bom, né? Não comer doce durante esse período, ou eu não vou comer comida temperada, vou comer feijão, vou comer arroz, mas não vou temperar, vai tudo insosso mesmo do jeito que está. Eu vou me alimentar, mas eu vou excluir o prazer, digamos assim, desse quesito de refeição. É um jejum, uma forma de jejum de manjares desejáveis. Teve uma ocasião que fizemos um propósito, muitas pessoas ao mesmo tempo, 21 dias, e a gente tinha que escolher aquilo que você ia jejuar, né? E eu me lembro eu tive que cortar, obviamente, carne. Eu gosto muito de carne, sou eminentemente carnívoro, carne de boi, e comer carne de soja. Carne de soja não é soja, né? Glúten, né? Eu não sei como é que chama isso. Na época se chamava de bife de soja, hoje em dia dão outros nomes para isso tudo, né? E comer vegetais, arroz sem nenhum tempero, feijão sem nenhum tempero, ok, é uma bênção, é uma maneira de fazer. Outras formas de abstinência são abstinência de outras coisas que atingem a nossa área de lazer e de prazer. Fazer um jejum de televisão, principalmente para aquela pessoa que é agarrada na televisão. E agora, pasma, um bom jejum, um jejum de celular, Pai do céu, isso mataria muitas pessoas. Levaria muitas pessoas a um estado deplorável emocional, porque quase consideram o seu celular mais importante que os demais. Então, são coisas que a gente pode e deve fazer realmente. O jejum, às vezes, pode até abranger mesmo, por exemplo, no caso de casados, né? Pode abranger a prática do sexo com mútuo consentimento. Sempre a Bíblia orienta lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, apenas se houver mútuo consentimento e em curto espaço de tempo para se dedicarem à oração. Para que não sejam tentados, então, apenas com mútuo consentimento e por um breve espaço de tempo, para a dedicação à oração. Não que o sexo seja impuro em si, ou coisa parecida, é simplesmente porque, obviamente, é mais uma fonte de prazer e de agrado, de consolação própria, pessoal das pessoas, então elas podem também incluir isso. Então, o jejum é o quê? É abster-se daquilo que lhe é de direito, que lhe é permitido, como uma forma de externar o valor que buscar a Deus tem para a sua vida. E aqui diz a palavra do Senhor, lá no finalzinho, o Senhor fala que o Pai que vê em secreto, para fazer isso em secreto, porque o teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Tá? Ele te recompensará. O Senhor Jesus aqui falou de recompensa. E de fato, todo ato que nós praticarmos em direção a Deus, meus irmãos, trará alguma forma de recompensa para nós. Porque toda vez que nós buscarmos o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Só a proximidade de Deus já é uma grande recompensa, porque esse é o nosso grande galardão e esse é o nosso grande prêmio final, a presença de Deus para sempre, e em Deus, para sempre. Mas essa coisa de que Deus te recompensará, Deus não estabelece, você não vai estabelecer que recompensa é essa. Deus é que sabe, como Ele nos agraciará por cada ato nosso em direção a Ele, por cada vez que nós o buscamos de todo o coração. Volto a dizer, a principal recompensa que todo cristão tem é a própria presença de Deus. Esse é o nosso galardão, porque qualquer outra recompensa você não leva dessa terra.
Se a recompensa for financeira, não leva daqui. Se a recompensa for em termos de saúde, também não leva daqui. Todo mundo sai daqui dessa terra e deixa o corpinho para as minhocas. Né? Não há nenhum compromisso de Deus nessa área, muito embora o Senhor também o possa fazer. Nós não devemos fazer, então, tendo como alvo uma determinada recompensa. Senhor, eu vou fazer esse jejum, mas tu me dás aquele emprego. Isso é um acordo que, desculpe, pode não, você pode gerar uma expectativa que não é o propósito de Deus, e Deus pode não fazer isso. Mas Ele recompensará qualquer ato nosso em direção a Ele. E a principal recompensa é a presença dEle. Outras coisas mais o Senhor pode fazer, mas nenhuma delas, né, está explicitamente vinculada, ou eu não adquiro nenhum direito, eu não compro nenhum direito, eu não compro nenhum presente específico, eu não compro nenhuma coisa específica de Deus quando eu o busco, não só em jejum, mas em qualquer outra forma, porque o Senhor pode ou não me conceder, segundo a sua vontade, mas certamente, sempre que nós buscarmos o Senhor, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele presenteia aqueles que o buscam. E certamente aquilo que o Senhor escolhe, com que o Senhor escolhe nos presentear, é certamente muito mais valioso e muito mais importante do que aquilo que nós mesmos gostaríamos de receber como presente. Então, Deus tem uma outra visão sobre a sua vida e sobre qual é o benefício maior para cada um de nós. Há recompensas, e nós devemos, obviamente, levar isso como uma motivação, sim, como algo que nos motiva, mas não há nenhum compromisso de Deus em atender esse ou aquele pedido, em manipularmos, em deixar-se manipular pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, amém? Então, jejum é algo que nós podemos fazer de diversas formas, mas que certamente nós deveríamos fazer como um exercício, uma expressão de autonegação em favor de uma comunhão maior com Deus. Amém? Nós precisamos fazer isso. E jejum é sim uma arma de batalha espiritual. Não porque com ele compremos a Deus, mas porque através dele nos aproximamos do Senhor. E estando Ele perto conosco, digamos assim, estando Ele mais notado em nossas vidas, estando nós com uma relação mais estreita com Ele, certamente nós prevaleceremos muito mais nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Eu já jejuei por muitas coisas, eu falo obviamente de modo didático, a gente não precisa, volto a dizer, o que a gente não deve fazer é do jejum uma exposição para você parecer mais santo diante dos outros. Mas nós estamos entre crentes e é esperado que todos nós façamos as mesmas coisas ou coisas parecidas. Já jejuei por muitas coisas e muitas vitórias tive na presença do Senhor por causa dessas coisas. Mas o principal, e o que é sempre notório, o que eu sempre percebo, é que o que eu ganho é mais da presença dEle, mais comunhão com Ele, mais alegria nele, mais, vamos dizer assim, sintonia com a voz dEle. Parece que os nossos ouvidos se abrem e os nossos olhos se abrem também para perceber mais da vontade do Senhor. Amém? Então, jejue, não hoje. Faça primeiramente um período, digamos assim, de perguntas ao Senhor. Uma coisa que eu recomendaria, e eu sempre faço, eu nunca jejuo de supetão. Eu sempre fico, Senhor, tu queres ou não queres que eu faça tal coisa? Esse é o momento que eu devo fazer. Qual é a direção desse jejum? Como eu o realizarei? Como é que eu vou calcular isso? Porque nossos dias já são todos eles encadeados com muitas tarefas. Como é que eu vou então fazer isso e encaixar mais de Ti na minha vida? E aí então, conforme a gente vai refletindo, a gente vai percebendo a maneira que a gente pode fazer e pode ampliar essa nossa comunhão com Deus. Aí sim, é uma boa viagem espiritual. Eu pessoalmente não faço prática de jejum rotineiro, tipo, toda terça ou toda quinta eu jejuarei. Porque eu entendo que essas coisas esvaziam, essas coisas ritualizadas, essas coisas estabelecidas como rotina, muitas vezes esvaziam o real conteúdo. Mas a prática do jejum como uma forma de consagração a Deus,
não como uma forma de rotina, mas como uma forma de estar sempre buscando mais da presença de Deus, essa sim, eu lhe digo que é recomendável. A palavra de Deus, no tempo de Jesus, os fariseus tinham dias certos para jejuar na semana. E, na verdade, muito disso era ritualizado e perdia o seu valor, a sua expressão de uma verdadeira comunhão espiritual. Eu acredito em jejuns frequentes e não jejuns, vamos dizer assim, marcados antecipadamente, sem nenhuma reflexão, ou feitos de um modo rotineiro ou de um modo contínuo, a menos que esse seja um propósito que você tenha percebido da parte de Deus, que você deveria fazer e deva fazer dessa forma. Eu percebo o jejum como um ato voluntário, como um ato de expressão do meu amor a Deus, como um ato de consagração ao Senhor e que deve ser praticado comumente, mas não rotineiramente, não com toda terça ou toda quinta, ou isso ou aquilo. Todo tempo é tempo para buscar o Senhor. E nós devemos buscar o Senhor, isso sempre com consciência, sempre com o coração realmente dedicado a Ele. Amém? Então, bom jejum para você. Quando eu não sei, isso é contigo. Não precisa emplastar a cabeça com óleo, mas um banho é sempre recomendável, está bem? É sempre recomendável. Se alguém perceber, alguém chegou para você e disse, olha, vem cá, vamos almoçar, não faça uma desfeita, não fique também envergonhado, dizer, olha, hoje eu não estou podendo, porque eu estou num propósito. Não, mas não vai mentir, porque você não poderia fazer isso em hipótese alguma. Se não houver jeito, você ficou encostado na parede, não tem problema de admitir, não, hoje eu estou jejuando, hoje eu estou fazendo um propósito com Deus. É apenas não ter aquela coisa de querer fazer diante dos olhos dos outros para chamar a atenção. A nossa família sempre vai perceber. Eu sou casado, se você é casado, ou vivendo com outras pessoas, filho, irmão, a pessoa vai perceber, não tem jeito. Você não veio na hora do almoço, você não veio na hora do lanche, você não veio na hora do jantar, esse cara está escondendo comida debaixo do colchão. Ou então, ele está jejuando. Ok, a gente não faz alarde, mas se precisar explicar, explica. Não vamos ficar paranoicos também, não posso falar, senão eu rompo o propósito com Deus. Não tem nada a ver. É apenas não fazer disso um modo algo que expresse ou que, na verdade, procure atrair reconhecimento dos outros, ou que seja uma expressão da sua vaidade, do seu orgulho pessoal, de dizer, eu sou uma pessoa espiritual. Não devemos também ficar paranoicos, devemos simplesmente tratar isso com naturalidade, porque entre os irmãos deveria ser uma prática natural, deveria ser uma prática comum. Amém? Certo? E às vezes, aí eu não falei, não tinha preparado isso, desculpem, agora me ocorreu outra coisa, às vezes ele é coletivo. Às vezes um jejum é convocado, e aí todo mundo sabe que o outro está jejuando também, ou espera que esteja. Mas aí são ocasiões especiais. Amém? Então, volto a dizer, bom jejum. Só não vá, porque o pastor falou, então agora, hoje ainda vou jejuar. Não, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor como, planeja o teu jejum, porque você vai precisar de tempo para se consagrar ao Senhor, você vai precisar usar tempo na presença de Deus, e não convém que a gente apenas se abstenha de uma coisa, mas passe o dia todo sem refletir, sem buscar, sem estar na comunhão com Deus. Certo? Não é apenas um rito, é algo que deve realmente ser consciente, deve ser uma devoção pessoal e uma expressão sincera do nosso desejo de aproximação do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque muitas vezes nós temos dificuldades, ó Pai, em viver, ó Senhor amado, em experimentar realmente vida espiritual e não meramente religiosidade. Pai querido, tem misericórdia de nós, porque nós facilmente transformamos aquilo que começamos a fazer com um sentimento genuíno, um desejo genuíno de nos aproximarmos de Ti, facilmente nós transformamos muitas vezes, ó Pai, em ritos vazios, em coisas, ó Senhor amado, que não tem mais nada a ver contigo, que apenas são expressão religiosa, são apenas repetições
sem nenhuma consciência, sem nenhum propósito real, ou propósito de fato nobre ou almejável. Deus Santo, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a sermos gente que pensa a vida espiritual no dia a dia, que não age por reflexo, não age por rotina, mas age sempre, ó Senhor, com um propósito de se aproximar mais de Ti, e conhecer mais a Ti, e receber mais da Tua presença, mais do Teu infinito favor. Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos um coração, ó Pai amado, quebrantado, para que não nos orgulhemos da nossa própria espiritualidade, ó Senhor, o que na verdade mostraria que há erro e que há doença na nossa vida espiritual, mas que nós tudo façamos com humildade, ó Senhor, não nos curvando como juncos, mas nos curvando como filhos que reconhecem a grandeza da Tua glória e diante da qual, de fato, nós não podemos permanecer de pé, mas o nosso coração se curva, curvando todo o nosso corpo tantas vezes, levando-nos, ó Senhor amado, a reverenciar a Ti de fato, ó Pai, e não apenas praticar atos rituais na presença uns dos outros. Graças Te damos, ó Pai. Dá-nos, ó Senhor amado, fome e sede de Ti, ó Pai, de buscar a Tua presença, a Tua comunhão, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.